Na aula de hoje vamos falar sobre o tema o planeta Terra e a circulação geral da atmosfera. Hoje iremos descobrir que o nosso planeta é um ponto minúsculo no universo e entender por que existe o dia, a noite e as estações do ano. Depois, embarcaremos em uma viagem pela atmosfera para compreender as origens e as importâncias geográficas dos ventos e das massas de ar. Por último, vamos refletir sobre algumas consequências das práticas humanas na dinâmica climática de nosso planeta. Para saber um pouco mais sobre a história do nosso planeta, vou falar aqui um pouco como tudo começou, de acordo com a ciência. Aqui, ó. Se compararmos as características da Terra hoje com seus aspectos do passado, revelados por diversos estudos, perceberemos que o nosso planeta passou por muitas transformações. Quando os continentes e os oceanos surgiram, eles tiveram suas disposições e configurações alteradas. E o relevo, as rochas, a atmosfera e o clima sofreram inúmeras mudanças ao longo da história da Terra. Há cerca de 14 bilhões de anos atrás, toda a matéria que formou as estrelas e todo o mais que existe teve origem em uma grande explosão, o chamado Big Bang, que marcou o momento em que o universo começou a existir. Há cerca de 13 bilhões de anos atrás, aproximadamente 1 bilhão de anos após o Big Bang, nuvens de poeiras cósmicas e gases espalhados pelo universo deram origem à formação de galáxias, entre elas a Via Láctea. A forma da Terra. A Terra não é uma esfera perfeita. Além de apresentar elevações, montanhas, cordilheiras, entre outros, e depressões em sua superfície, é levemente achatada nos polos e abaulada na altura da linha equatorial. A circunferência equatorial da Terra é de 40.076 km, ao passo que a circunferência polar é de 40.009 km. Por isso, diz-se que a Terra é um esferoide, ou seja, tem a forma semelhante à de uma esfera. Daí vem a denominação geoide, que vem do grego, pois geo significa terra e oide significa forma. Comumente adotada para identificar a forma específica do planeta Terra. Vamos ver a figura número 4 e a figura número 3. A 3 fala sobre a superfície terrestre e a figura número 4 é a Terra, o planeta geóide. Consequências térmicas da forma da Terra. A forma da Terra influencia diretamente a distribuição da luz solar sobre o planeta e interfere nas temperaturas e na duração das estações do ano, como vemos na figura. As áreas 1, 2 e 3 recebem igual quantidade de energia solar. Entretanto, por causa da curvatura da Terra, a área assinalada com o número 1 é mais iluminada e aquecida, porque concentra em uma superfície menor uma quantidade de energia solar igual à que recebe a área de número 3, que por ser menor é menos aquecida. Nela os raios solares incidem de forma inclinada, enquanto a área 1 eles chegam quase verticalmente no decorrer dos 12 meses do ano. Assim, em geral, a temperatura da superfície da Terra é mais quente na região equatorial e diminui em direção aos polos. Há cerca de 8 bilhões de anos atrás, a Via Láctea, nossa galáxia, tem quase o dobro da idade do nosso sistema solar. E o nosso Sol é apenas uma das centenas de bilhões de outras estrelas que orbitam o centro da galáxia. Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, na época em que a Terra e outros planetas de nossas vizinhanças estavam surgindo em torno do Sol para formar o nosso sistema solar. Não havia terras
oceanos e nem atmosfera por aqui. Cerca de 230 milhões de anos atrás, antes de existir Gondwana, continente que abrangia terras da América do Sul, África, Antártida, Índia e Austrália, todas as terras emersas no mundo estavam unidas em um único continente chamado de Pangeia. Cerca de 130 milhões de anos atrás, muito antes de surgirem os seres humanos, na era dos grandes dinossauros, os continentes apresentavam outras formas. Já a feição do nosso planeta, dos dias atuais, ela começou a se definir há milhões de anos. Vamos também falar sobre alguns dos percursos que iremos seguir na nossa aula de hoje. O primeiro será a Terra no Sistema Solar. Logo após iremos para a Terra em Movimento. E por fim vamos à circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima. A Terra no Sistema Solar. A Terra é um ponto minúsculo na imensidão do universo, com outros 7 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Faz parte do nosso sistema solar, como podemos ver na imagem. Todos esses planetas são aquecidos pelo Sol. O Sol também fornece para todos os planetas a luz. No entanto, outras condições favoráveis, como a presença de água em estado líquido, oxigênios e temperaturas adequadas, fazem da Terra o único planeta entre os identificados pelo ser humano que permite a existência de formas de vida tal como as que conhecemos. A ilustração ou imagem não apresenta exatidão na representação do número de satélites naturais e nem proporcionalidade entre as dimensões dos planetas e dos satélites entre si e entre as suas órbitas. Além disso, as cores não correspondem à realidade. Até 2006, Plutão era considerado o 9º planeta do Sistema Solar. Após estudos, porém, a União Astronômica Internacional passou a classificá-lo como planeta anão. Cinturão de asteroides é a região em formato de anel entre as órbitas de Marte e Júpiter, que contém bilhões de asteroides, fragmentos rochosos que orbitam o Sol. A Terra em movimento. O movimento de translação, o tempo em anos. Além de girar em torno do eixo imaginário que une o Polo Norte ao Polo Sul, realizando a movimentação de rotação, a Terra se desloca ao redor do Sol. Quando um astro faz um trajeto ao redor de outro, dá-se a esse caminho o nome de órbita. A Terra descreve ao redor do Sol uma órbita elíptica, ou seja, em forma de elipse, como estamos vendo na figura, e não de circunferência. Esse é o movimento de translação da Terra. Veja a órbita na figura 9. Para dar volta completa em torno dessa estrela, nosso planeta leva 365 dias e 6 horas. Mais precisamente, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Esse intervalo de tempo é chamado de ano solar, adotado como medida de tempo para elaboração do nosso calendário. Para facilitar, os astrônomos arredondaram o ano para 365 dias. As 6 horas restantes são somadas e incorporadas ao mês de fevereiro a cada 4 anos. Quando isso ocorre, o mês de fevereiro passa a ter 29 dias e o ano, chamado de bissexto, 366 dias. Vamos falar agora sobre a circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima. O tempo atmosférico e o clima. É bastante comum ouvirmos as expressões: o tempo está quente,
o tempo está frio, o tempo está chuvoso, ou ainda que está ventando muito. O tempo atmosférico de uma localidade, a cidade onde você mora, por exemplo, é o resultado momentâneo de uma combinação dos elementos básicos do clima, isto é, da temperatura, da pressão e da umidade do ar atmosférico. As mudanças de tempo ocorrem em qualquer lugar, principalmente por causa dos deslocamentos dos ventos e das massas de ar. As massas de ar, o tempo e o clima. Com os ventos, as massas de ar também se deslocam de zonas de alta pressão para as de baixa pressão atmosféricas. As massas de ar são grandes proporções de ar atmosféricos, com características de temperaturas e umidade aproximadamente uniformes, a do lugar onde se originam. Assim, se uma massa de ar se formar em uma região quente e úmida, por exemplo, na região equatorial da Amazônia, ao se deslocar, provavelmente provocará chuvas e aumento de temperatura nas áreas por onde passar. De modo geral, uma massa de ar será úmida se tiver como centro de origem o oceano, que seria a massa de ar oceânica, e será seca caso se formar sobre o continente, como a massa de ar continental. No território brasileiro, atuam 4 massas de ar quente e uma de ar frio, como mostra na figura, na imagem, na figura 16, que tem como tema Brasil, massa de ar. Gradativamente, ao se deslocarem, as massas de ar perdem as características de temperaturas e umidade da região onde se formam e vão adquirindo características da superfície por onde passam. Se não fosse assim, uma massa de ar polar que se desloca para uma área equatorial, por exemplo, levaria para essas áreas suas temperaturas frias e até mesmo neve. E essa foi a aula de hoje, galera. Um forte abraço para todos e até a próxima aula. Tchau!